Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. O nosso convidado de hoje vai levar-nos ao mundo da música, é o Rui de Luna e é um dos nossos mais prestigiados músicos. Na sua extensa carreira internacional, foi distinguido com o Diploma de Mérito Artístico de Brasília, Prémio Jovens Músicos de Roma pelo Papa João Paulo II e premiado nos concursos internacionais de canto em Paris, Di Stefano, João Maragall, Mozart Viena e Mozart Europa. Sem dúvida um grande artista que tem muito para nos revelar nesta entrevista. O Rui de Luna nasceu em Lisboa, mas de origens durienses, fez a sua formação musical em Itália na Fundação Morello em Veneza, em Londres na Royal Academy e Royal College e em Savona no Scotto Opera Company. Em 2003 atuou com a Orquestra Sinfónica de Budapeste num programa dedicado a Mozart. Artista da famosa agência AIM de New York, tem atuado nas mais prestigiadas salas acompanhado por orquestras e músicos de renome internacional. Toca piano desde os 5 anos e compõe, é também professor de voz e investigador musical. Não percam esta viagem ao mundo da música com o Rui de Luna e já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal se ainda não o fizeram, ativando o sininho das notificações para estarem a par das nossas estreias. Associem-se a nós no Facebook em Conversas da Alma Canal e no Instagram em Conversas da Alma Oficial. Rui de Luna, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Rui, diz-me uma coisa, tu foste distinguido com o Prémio Jovens Músicos, aliás, do Papa de Roma, com o Papa João Paulo II, não é verdade? Conta-nos um pouco essa experiência. Foi uma experiência fascinante, porque eu era muito novo e existia uma quantidade de concorrentes, 53 países, penso, na altura. Eu tinha 16, 17 anos e iniciei-me ainda como pianista. Nem fui cantar, fui tocar piano, com uma composição minha, que é um mundo que me tem perseguido ao longo da vida. E depois calhou, gostaram da composição, da execução e depois recebi o terceiro prémio neste concurso e que depois fui recebido no Vaticano pelo Papa e foi das sensações mais extraordinárias em termos de encontro de seres, digamos, especiais. Sentiste impacto? Um impacto impressionante. Eu penso que recordo-me da dimensão, se pode dizer, da luz que emanava daquele ser, do João Paulo II. Sentiste mesmo essa vibração? Completamente, senti-se. A vibração de um santo. Porque há várias dimensões. Claro, sim. E depois a generosidade, a bondade, todas estas características que tornam os papas e os seres humanos, em princípio, pessoas melhores, não é? Sim, santos, exatamente. Divinos. Deveríamos ser todos, não é? Deveríamos ser todos, divinos. Divinos. E depois foi muito bonito, quer dizer, ter todos aqueles países representados e para mim era uma grande surpresa porque achava sempre que tocava mal, que aquilo que eu compunha não tinha graça nenhuma e como não tinha eco nenhum, portanto foi uma grande surpresa. Então, de repente, viste ali em frente ao Papa e a sentir toda aquela emoção. E a beijar o anel do Papa depois no Vaticano e a receber o diploma e tudo aquilo. E depois toquei no Palácio dos Congressos em Roma. Foi assim a primeira grande estreia em locais importantes. Mas eu acho que nós, quando somos muito novos, não temos a noção da dimensão daquilo que nos está a acontecer. Sim. E porque achamos sempre em termos da literatura ou da vida dos outros, das grandes estrelas, dos palcos, da vida que os artistas têm, dos grandes nomes dos teatros ou das grandes personalidades, que é todo um mundo assim de fábula quase, não é? E depois quando nós começamos aos poucos a fazer também o mesmo trajeto dentro da nossa vida, daquilo que é a nossa história, nem nos apercebemos onde estamos, nem o que é que nos está a acontecer, porque, no meu caso, a minha intenção principal sempre foi fazer música. Não era a projeção da minha pessoa, nem nada disso. E, portanto, as grandes salas, ou as grandes agências, ou as grandes orquestras, para mim, a única coisa que é importante, em relação, por exemplo, aos cantores, com quem tenho cantado também, é a qualidade humana e, sobretudo, a qualidade musical. Não é? Mas a qualidade humana, quando se juntam, e aí conseguimos fazer boa música. E são momentos especiais, porque a nossa vida é esta e é agora, nesta dimensão. Que uma está implícita na outra, ou seja, a grande qualidade humana reflete-se nos grandes artistas, nas suas obras? Eu penso que sim. Mesmo. Depois existem as personalidades, que é outra questão. Mas, porque há pessoas com feitios impossíveis de aturar. Algumas estrelas, não é? Sim.
Mas as pessoas têm que ter uma alma grandiosa. Tem que ter. Tem que ter. E tem que ter, sobretudo, depois o modo como contam, histórias para contar, não é? E histórias de vida, ou histórias emocionais, ou histórias de um inconsciente, seja do que for, mas, sobretudo, as almas têm que estar lá, não é? Noto muito hoje, por exemplo, a televisão é um veículo muitas vezes muito perigoso, com os concursos de estudo e mais alguma coisa, em que as pessoas se limitam a fazer cópias de cópias de cópias de cópias, em que há muito pouco espaço para a criatividade e, sobretudo, para a formação e a personalidade artística. Ou seja, aquele carisma típico dos verdadeiros artistas quase desaparece. Exatamente. É raro encontrar agora, uma agulha no palheiro. E existe esta massificação e uma maldita, mas uma democratização da música, das artes em geral, que não é um exclusivo português, é um exclusivo mundial, em que, enquanto se tem uma visibilidade enorme através de todos os meios de comunicação e do mundo digital e por aí fora, por outro lado há uma banalização total, e nós temos, por exemplo, muitas vezes no YouTube, os melhores artistas do mundo ao lado das pessoas mais amadoras, pegam uma guitarra ou uma viola, cantarolam umas coisas e, portanto, é tudo igual, e isto acho que pode ser muito perigoso. Pode banalizar um pouco, não é? Porque a verdadeira arte. Exatamente. Porque um artista tem que ter de escola, tem que ter técnica, tem que ter mestres. E os mestres têm que ser postos no seu lugar, porque é em pedestais, não é? Sim. E se nós não tivermos grandes mestres, sejam professores, sejam familiares, sejam referências em termos artísticos, daí a importância de nós, irmos ao cinema, ao teatro, à dança, ao balé, a todos os veículos artísticos, os museus, a literatura, tudo isso, ir pelas ruas e sentir os cheiros e as cores e o vento que nos bate na cara, e tudo isso nos faz sermos pessoas inteiras para que depois possamos dizer qualquer coisa quando vamos para o palco, ou a tocar, a cantar, a dançar, não é? No teu caso. As diferentes expressões da arte. Seja o que for. Agora as pessoas têm que ter qualquer coisa para dizer de especial e, sobretudo, que possam, o Mozart dizia muito isso, que a função da arte, sobretudo da música, ou do intérprete neste caso, que era tentar elevar a consciência. Tal e qual. A nossa consciência. Nós somos um veículo como se fôssemos um comboio ou um foguetão, não é? Muitas vezes vamos até à Lua. E não para expormos o nosso ego, as nossas vaidades, quer dizer, os palcos não são montras de vaidades, não é? Não são aquários. E agora são os locais onde se pratica a magia, não é? A magia dos artistas que lá estão, com um trabalho incomensurável de anos de estudo, anos de preparação, de um rigor imenso, e não há lugar para egos, não é? Não há lugar. Este mundo em que nós vivemos hoje, que é por vezes uma aberração, não é? Em que as pessoas só querem ser conhecidas. Se as pessoas são conhecidas, sem obra, sem estrutura, sem carreira. Sem carreiras, sem qualidade, muitas vezes, quer dizer, não só em termos daquilo que fazem, como própria qualidade humana, o que é que se quer acrescentar ao mundo. Falando da qualidade humana, qual foi a experiência mais mística que tu tiveste? Eu tenho tido várias experiências místicas. Então conta-nos lá isso tudo. Não só. Nós queremos saber. Em lugares muito especiais, em palcos, por exemplo, como com alguns músicos com quem tive a sorte. Não é a sorte, eu acho que é a sorte do privilégio, porque a vida também é feita de sorte, não é? Sim. A sorte, o privilégio. Nós trabalhamos para isso, para que a sorte surja. Eu acho que sim. Eu tive a sorte de ter estudado em Veneza. Eu adoro, já lá tive. Com um professor extraordinário que tinha sido discípulo do Mário Del Mónaco, por sua vez tinha sido discípulo do Lauri Volpi ainda, que era um tenor extraordinário, tinha sido aluno do Caruso, portanto eu fui a herdar um bocadinho aquela linhagem. A linhagem, digamos, a linhagem de ouro, quer dizer, de uma escola dificílima, de uma disciplina louca, não é? Isto já vou à parte da pergunta, mas de uma disciplina louca, por exemplo, um cantor começava a ter aulas às 8 da manhã. Muitas vezes o inverno em Veneza é rigorosíssimo, a umidade é pavorosa, o verão é um horror também por causa da umidade, e às 8 da manhã, eu tinha que levantar às 5 da manhã
para me preparar, para aquecer a voz, para andar, correr, subir e descer as escadas, Para abrir o ar. ativar. Este famoso ar que nós temos que abrir. E tive a sorte de ter este ensino, uma escola rigorosíssima, em que estudávamos 8 horas, nós éramos selecionados por vários países e portanto, quer dizer, aquilo já era um privilégio enorme poder ser aluno deste professor. Nós venerávamos os professores, venerávamos os pianistas, como continuo a venerar, as pessoas que têm, porque tive a sorte de ter pianistas que tinham sido assistentes do Bernstein, alguns tinham trabalhado com o Karajan, outros com grandes maestros, outras pessoas que não tinham trabalhado com ninguém em especial, mas que eram seres de uma musicalidade extraordinária, que nos ensinavam o frasear, nos ensinavam o que era contar uma história em ópera, que nem sempre é fácil, como não é fácil também contar uma história a dançar. Claro que não. Existe técnica, existe trabalho, exige empenho, exige alma, não é? E coração. Exatamente. Alma e coração. Mas agora ainda há pergunta. E ao nível místico, quais foram as experiências místicas que tu tiveste? Que te marcaram? Fala-nos de uma, pelo menos. Uma, pelo menos, posso falar... Mais marcante. Mais marcante com uma pianista. Se lembras? Sim, com a pianista, com a Patrícia Coelho. Eu tive várias, tenho tido a sorte de encontrar pessoas extraordinárias à minha volta. A acompanharem, não é? E a partilhar palco e até alunos. Eu acho que nós aprendemos imenso com os alunos. Claro que sim. A ensinar a ter de ensinar? Sim, muito, imenso. Porque o palco pode ser muito perigoso, não é? Sim, é verdade. Nós esquecemos muitas vezes de uma dimensão humana que é preciso cultivar. Mas ainda a experiência mística. Nós queremos saber a experiência mística. A experiência mística, eu acho que foi uma experiência mística a primeira foi com o Papa João Paulo II. Pois foi essa tal. A primeira. Depois sentiste o teu corpo todo a vibrar, é isso? Sim, completamente. Não querendo tirar de palavras, não, exatamente. Mas sentiste toda aquela aura de sangue do Papa. Senti que existia um ser com uma dimensão que eu nunca tinha sentido. Nunca tinhas apercebido algo assim, não é? Sim. Nunca tinhas estado em contacto com um ser assim. Exatamente. Depois estive com uma grande pianista, que é a Patrícia Quarta, que tem pelo menos 20, digamos, nomeações quase de Oscars da música em primeiros prémios. Patrícia Quarta. Patrícia Quarta. Irmã, Quarta, o nome a relembrar depois. Que é pianista na Arena de Verona, que é ela que acompanha todos os grandes cantores do mundo, trabalhava com o Pavarotti, ainda com o Di Stefano, acompanhava o Plácido Domingo, Carreras, todos esses. Que experiência que ela te trouxe? Foi um encontro incrível em Trapani, que eu ia participar num concurso que era a Traviata. A Sicília é um mundo muito particular. Estás a falar de Sicília? Fisicamente. A terra. Eu já tive também. É um mundo muito particular, os concursos então absolutamente particulares naquela região. E atuaste onde? Em Taormina? Não, eu atuei em Trapani. Em Trapani. Eu atuei em Taormina. Em Trapani. E então a Patrícia era a pianista do concurso. Pianista do concurso, em princípio há sempre provas, ensaios com os pianistas e tudo isto. Só que não havia tempo absolutamente nenhum. Aquilo era um caos total de organização e então vejo aproximar-se uma pianista que eu já sabia, já conhecia de nome, que era um monumento, e eu, pela educação que tive familiar, sempre fiquei muito pequeno em relação aos grandes nomes. Mesmo muito pequeno, tão pequeno, muitas vezes eu quase nem conseguia falar, nem cantar, nem coisa isso nenhuma. Aos poucos depois fui-me construindo, digamos, assim como o homem, e deixando de ser assim tão infantil muitas vezes. E perceber que a dimensão das pessoas artísticas também tem uma dimensão humana, e depois tudo aquilo são como nós, não é? Tudo se mistura. Tudo se mistura. E então, a experiência foi fantástica, porque aparece a Patrícia Quarta, começa-se a aproximar e eu pensava que ia cair para o lado quando ela ia dirigir. O mesmo aconteceu com o meu professor também. A primeira vez que falei com ela ao telefone. E então vejo a Patrícia aproximar-se e o meu corpo começa todo a vibrar. Todo. Não era pânico, nem era medo, nem nada disso, mas havia uma dimensão que isso acontece muitas vezes da energia da música. Sim, não é? É verdade.
que muitas vezes pode ser um coração cheio, ou as pessoas têm uma energia muito forte. Sim. E o caso dela tinha uma energia fortíssima, e depois ela disse: olha, eu peço imensa desculpa, mas nós não vamos poder ensaiar. Portanto, vamos ter que fazer. Diga-me só, como é que faz a leitura desta obra? Que era uma área que eu ia cantar, de Puccini. Era uma área do Levilli, da ópera, e... Como é que era? Consegues dizer? Agora sempre foi E então, e a certa altura eu disse: conte-me só a história, e aonde é que respira? E eu lá contei a história, disse: onde é que respira? Assim, não precisamos de ensaiar. Eu pensei assim: é louca esta mulher, então, como é que eu vou cantar uma área dificílima, e ainda para mais não tenho ninguém inexperiente? E ele disse: não se preocupe, vai correr bem. E assim foi. Eu entrei no júri, tinha o Rolando Panerac, que tinha cantado com a Caldas, um homem com uma dimensão enorme, a Magda Oliveira, que era um monumento, já na altura tinha 80 e tal anos, e portanto um júri de Stefan também, que era um grande parceiro da Caldas, todo um elenco de grandes cantores, grandes nomes da história da ópera. E eu ainda muito inexperiente, porque eram os primeiros anos que estava a estudar, portanto com 25 anos, 26, à volta disso, e apavorado, porque tinha dois júris, que eram um júri de grandes cantores e depois havia um júri de jornalistas também, e portanto aquilo era uma coisa muito séria. E a Patrícia Quarta, num piano enorme de cauda de concerto, e eu no meio daquela gente toda. E então ela olha para mim, eu olho para ela e sinto uma ligação de olhar destas coisas que acontecem na vida, não é? Claro. Como das grandes paixões, que é, Sim. é pelo olhar. E os olhos casam, Sim. não é? Claro. Há aquela sintonia imediata. Imediata, não há nada a fazer. É para o bem e para o mal, não é? Claro. E assim foi. Ela começa a tocar, era uma orquestra a tocar. Eu nunca tinha ouvido na minha vida, já tinha ouvido grandes pianistas acompanhadores tocar, mas nunca alguém que conseguisse dar no piano a noção de uma orquestra inteira a tocar. E ela tinha isso, por isso é que ela era a dimensão dela. A dimensão dela. E Ela atingia, não é? Atingia. Mas ao mesmo tempo tudo aquilo fraseado era extraordinário, a simpatia, o dramatismo, a noção de ritmo, dinâmicas, de tudo aquilo. Ela estava-me a ajudar, ela tinha percebido exatamente qual era a forma como eu queria contar a história e ainda puxava mais para mim, que era uma coisa extraordinária. Potenciou o teu canto. E eu acabei de cantar, o júri todo calado, mais o júri dos jornalistas, e ela piscou-me o olho quando eu acabo e ela diz: depois sai e diz: vamos trabalhar a vida toda. Pensei que ela estava a brincar comigo. Depois, pronto, o concurso depois teve imensas peripécias. O que acontece foi que mais tarde, depois passado um ano, eu estava a fazer concertos com a Patrícia Quarta, quer em Itália, quer depois em Portugal. Ainda fizemos 2 concertos no CCB. Era não ser agora? Pois é, mas havemos de fazer, se quiser. Ótimo. E com a Patrícia, isto era uma dimensão mística, porque a música, como é energia, como é vibração, mesmo que não se esteja a fazer música, as pessoas estão a emanar música umas para as outras. Sim. E, portanto, foi das pessoas com um temperamento que não é fácil, mas porque ela é explosiva, portanto é uma romana de explosão muito fácil, de ter temperamental, mas com uma intensidade de alma, e depois são as almas, quer dizer, eu acho que é um nível de alma que não era possível. Ela nunca me explicou absolutamente nada. Ela disse: canta como tu quiseres e sentes a história que te faz sentir dentro daquilo que o compositor nos pede naturalmente, não é? Porque nós estamos ao serviço dos compositores e dos libretistas. Porque senão isto era o fim do mundo. Claro, era a anarquia completa. Claro. Deixava de ser arte, passava a ser outra. E por isso, com ela, com a Patrícia, houve esta magia da comunicação, que isso depois me aconteceu várias vezes ao longo da vida, de não ser preciso dizer quase nada. Porque nos silêncios, nas pausas da música, nas respirações, porque as respirações, sobretudo no canto e na música, porque a música é feita de respirações e de frases musicais, e as frases temos que respirar, e a emoção e tudo aquilo que nós temos para dizer está logo na base da respiração. E, portanto, a pessoa tem as coisas para dizer e tem a história para contar, ou para inventar, se for necessário, ou não tem nada para dizer, e a respiração é zero, não é? Por isso é que muitas vezes nos concursos internacionais
há pessoas que são iluminadas pela forma quase como respiram, porque, e hoje, quer dizer, passando para o outro lado do ensino, nós percebemos imediatamente se uma pessoa sabe cantar, se não sabe cantar, se tem alguma coisa lá dentro, se não, se tem um caminho a percorrer em termos de aprendizagem, se tem capacidade para poder aprender alguma coisa, se tem a humildade de querer aprender, porque há pessoas que não querem aprender absolutamente nada e que já vêm com uma personalidade. Exatamente. A gente sabe qual é. Exatamente. Mas será isso a harmonia das esferas que é criada naquele momento que a pessoa consegue chegar a essas dimensões intuitivamente? Eu acho que sim. Eu acho que criar aquela harmonia que afeta todas as almas que estão ao redor? E, por exemplo, na música, nós sentimos isso. E muitas vezes o mundo dói-nos, porque as coisas podiam ser tão mais fáceis. Por exemplo, quem canta e viaja um bocado, nós percebemos que quando chegamos, por exemplo, vamos para o Brasil, trabalhamos com músicos brasileiros, com orquestras, com cantores, com... Não há cor, não há religião, não há política, não há nada. Vai-se para a China, é a mesma coisa, vamos para os Estados Unidos, é igual, vamos para a Albânia, ou seja, são todos os seres humanos. Todos os seres humanos, há pessoas extraordinárias, há tanto para dizer e tanto para fazer, e é tudo tão fácil, não é? Sim, no mundo da arte, o nosso mundo é muito privilegiado, nesse sentido. Então, eu continuo a ficar, quer dizer, mas desde criança que isto não acontecia, não perceber o que era esta coisa do branco e do preto e do amarelo e do verde e de ser muçulmano e de ser cristão e de ser católico e de ser... É uma coisa que eu nunca percebi nada disso. Nós na arte também transcendemos essas barreiras. Essas barreiras não existem, não é? E qual é a obra ultrapassando essas barreiras agora todas, qual é a obra mais transcendente que tu interpretaste até agora? A gente sabe que Mozart era um gênio, realmente era extraordinário e era um verdadeiro iniciado. Mas qual é a obra mais transcendente? É muito importante. O Mozart, eu tenho uma paixão pelo Mozart, mas há peças que são absolutamente extraordinárias, há compositores, por exemplo, eu adoro Chopin, porque adoro cantar, eu tenho a paixão. Difícil, mas depois Stravinsky também gosto imenso, gosto imenso de Prokofiev. Depois Tchaikovsky, é outra maravilha. Tchaikovsky é muito apaixonado. Exatamente. Depois Tchaikovsky, Rachmaninoff, Beethoven, eu oscilo imenso. Mas qual é aquela obra para ti mais transcendente, que tu sentiste mesmo transcendência quando te interpretaste? Não falando agora das tuas colegas ou partners ou com quem tu cantaste ou tocaste, mas sim aquela obra que tu ao cantares... Talvez o Don Giovanni. Don Giovanni. É capaz de ser das obras mais, digamos, mais completas. Mas eu adoro Verdi e adoro Puccini. A Bohème é uma ópera extraordinária. Quando pensamos numa Tosca, depois se vamos para a Traviata, se vamos para a Aida, se vamos, sei lá, os próprios Macbeth. Eu não sou grande fã, por exemplo, do Nabucco, nem do primeiro Verdi e tudo. Mas, por exemplo, vamos ao Bellini e temos as normas, é extraordinário. Os Donizettis também. Mas qual é aquela obra? No meio disso tudo, eu sei que é difícil. Por exemplo, o Eugênio Onegin, qual é a obra que te levou assim aos céus? Eu lembro-me quando lançava quais foram as obras que me levaram realmente para outras dimensões. Porque eu lembro-me e marcaram na altura, era quase um orgasmo sem ter ejaculação. A gente pode estar a falar à vontade. Eu senti mesmo, e tu certamente já sentiste, assim como outros artistas, quase aquela sensação de um prazer extrafísico. Entra-se numa outra dimensão. Não é só no espetáculo, nos ensaios, eu adoro ensaios. Também. E... dependendo de quem está à volta. Por exemplo, eu tive uma sensação extraordinária em Budapeste, já que se Budapeste, falou Budapeste, quando aí tive outro privilégio, por exemplo, de poder ser dirigido pelo maestro Laszlo Kovacs, que é um dos grandes pianistas da Europa, e foi diretor da Orquestra Sinfónica de Budapeste, da ópera, etc. E é um grande mestre. Com ele foi exatamente a mesma coisa que se passou com a Patrícia. Isto tem-me acontecido ao longo da vida. Não é muito comum, mas também não é completamente incomum. Mas já percebi que tu és um sensitivo também, não é? És sensitivo. E, por exemplo, com os atores acontece muito. Há pessoas, ainda agora no Brasil, tive uma experiência extraordinária com o ator Leopoldo Pacheco, que pertence à TV Globo, que é um grande ator. Tenho outro, o António
António Fagundes também, que nos encontramos, os olhos, qual é como se houvesse o reconhecimento de uma história que nós não sabemos qual é. Claro. E Há uma conexão. é uma conexão. E depois é muito engraçado que nós não falamos absolutamente nada daquilo que fazemos, dos palcos, nem de telenovelas, nem de filmes, nem de coisíssima nenhuma. Falamos de nós e da vida e das coisas mais triviais e daquilo que é mais simples e que é realmente a beleza da vida está na grande simplicidade, como dizia o Mozart e Chopin e tudo. Mas nós queremos saber qual é a obra que te levou à transcendência. O Dom Giovanni. Para Kant, depois... Vamos escutar o Dom Giovanni e ver o que é que em nós provoca o Dom Giovanni. Sobretudo a abertura é muito forte, a abertura. Porque há uma dimensão, por exemplo, da própria figura do Dom João, que tem imensas leituras, naturalmente, mas o Dom João, e depois, quer dizer, aquilo é um quadro perfeito da natureza humana. Desde o Dom João ao Leporel, depois a Dona Elvira, a Dona Ana, e nós temos um quadro quase perfeito entre aquilo que são as grandes qualidades e a histeria e os opostos, quase. O jogo das máscaras em que o homem vive constantemente também, esta superposição entre o poder e aquele que se tem que submeter à autoridade e ao poder. Ou seja, o que nós vivemos hoje em dia. Sim, porque isto é a natureza humana. É a natureza Nós, humana. quando voltamos, por exemplo, para a tragédia grega e começamos a ler os grandes clássicos, percebemos que a natureza humana é quase inalterável. Repete-se. Repete-se. Portanto, repete-se as qualidades, repetem-se os erros, a estrutura toda humana. Quando vemos as Medeias e vemos todas estas tramas de humanas em que o homem cai sempre nos mesmos pecados, digamos, não é? Nas suas grandes fragilidades. Portanto, o medo que era o medo que tinha o Dom João, mas ao mesmo tempo este medo que ele leva a desafiar a morte, a desafiar a Igreja, a desafiar a autoridade. Nós também temos isso dentro de nós, que a certa altura, sobretudo quem vai para um palco, sim, e nós que vamos para o palco, nós desafiamos constantemente. Não há... eu já fiz centenas de concertos e de espetáculos, não há um espetáculo que a ansiedade não se instale e que o pânico se instale também pela responsabilidade, porque é um fio de navalha, não é? Nós não sabemos, quer dizer, uma coisa é um quadro que está feito, é posto numa exposição, a obra está realizada. Qual era o teu maior medo? O meu é sempre de a voz não estar em condições, de falhar, houve uma altura que era de não agradar ao público. E como é que tu superaste isso? Eu acho que superei com muito amor. Por ti próprio, autoestima, digamos, autoestima. E porque quando nós vemos de culturas, digamos, muito católicas ou muito enraizadas... O pecado, a culpa, etc. E em que a valorização do eu, mas não é de um eu exagerado, mas de um eu que dá, ou que leva a uma... que é importante, a autoestima num palco é fundamental. Claro. Senão um artista morre. Desaparece. Completamente. É devorado pelo meio que está à volta. O meio artístico é muito trabalhoso. E é feroz também. É feroz também. Pode ser muito feroz. O público pode ser muito feroz também. Nós podemos ser terríveis connosco. Quando começamos a achar uma linha sem fim ou infinita de defeitos. Hipercríticos. Exatamente. E isso pode ser absolutamente fatal. Mas é isso também o contrário também é uma desgraça, não é? Achamos que somos absolutamente sobrenaturais e que está sempre tudo perfeito, o que depois não nos leva a... Se nós não fôssemos hipercríticos, também não atingíamos alguma perfeição. Sim, exatamente. Se é que ela existe, mas alguma excelência. Alguma excelência, mais do que a perfeição. No entanto, tu foste premiado também em muitos concursos internacionais, que eu falei logo no início. E também houve muitos concursos que fui eliminado logo à primeira. Isso é normal, todos nós passamos por várias coisas, uns ganhamos, outros não ganhamos, mas pronto, falando realmente dos concursos, e foram muitos, onde tu foste premiado, sobretudo a nível internacional, e os portugueses não sabem, o que é costume também, porque toda a gente não sabe, a vida de toda a gente, de todos os artistas, qual foi aquele que teve mais impacto em ti e na tua carreira? Destes prémios de Mozart, de Stefano, o de Trapani foi muito importante
importante, porque tive depois o contacto, não foi o resultado do concurso, o concurso não serviu absolutamente para nada, mas, como a maioria dos concursos, mas a não ser alguns que aparecem, mas a mim os agentes apareceram de uma forma, porque eu acho que, ou seja, o caminho da vida das pessoas e das carreiras, ou o que são as carreiras, nós não sabemos, quer dizer, quando lemos, sei lá, por exemplo, a vida da Caldas, ou de outro qualquer artista, achamos que as nossas vidas se podem aproximar, os caminhos vai acontecer assim, assim. Depois não acontece nada disso, quer dizer, é porque o tempo é outro, as pessoas são outras, nós somos outras. Mas também tens outras surpresas fantásticas. E, portanto, a minha vida fui tendo a sorte de, não através dos concursos, porque nunca deram um grande resultado, mas dos concertos. Por exemplo, quando fiz o concurso de Trapa, tive a sorte de conhecer a Patrícia, que foi importantíssima em termos musicais para mim, até na minha, digamos, arte pianística. De interpretação também. A forma, eu bebi tudo aquilo que ela tinha para dar, que era um mundo de sonoridades e um mundo de cores, digamos, que era absolutamente fascinante e que depois me ajudou imenso, a mim, não só na interpretação, mas a tocar também. E a fazer a leitura das obras. Depois, a seguir, tive este encontro em Budapeste com o mestre Laszlo Kovács, que aconteceu a mesma coisa que eu estava a dizer, do olhar. Eu estava apavorado, porque a Orquestra Sinfónica de Budapeste é como a de Berlim, com a mesma notoriedade. E eles são muito bons. São extraordinários. E eu, quer dizer, tinha acabado de ser o Plácido Domingo, que tinha gravado com a orquestra. Era uma orquestra que trabalhava com os maiores maestros do mundo, quer dizer, toda a história da música passou por ali. E, tanto de repente, estava eu ali no meio da rádio húngara, com corredores repletos de pianos de cauda, com não sei quantos estúdios, tudo aquilo era uma dimensão que eu nunca tinha visto. Em Itália há uma grande dimensão musical, mas não tinha nada a ver com estas grandes escolas de música de Budapeste e depois de Viena, onde eu também, quer dizer, não frequentei, mas que assistia muita coisa. E este encontro foi de tal modo... a orquestra estava toda em silêncio, que era ainda uma grande disciplina, e tem que ser, porque senão as orquestras não conseguem tocar. Claro. E não se consegue fazer música. E eu estava absolutamente apavorado, porque era um programa muito difícil, eram todas as áreas de Mozart para barítono, e começava logo com a área do Conde das Bodas de Figueira. E eu não fazia, tínhamos tido um ensaio de 1 hora, eu e o maestro, e ele mandou-me cantar das outras coisas, o Dom João, depois o Conde das Bodas, etc. E disse, tudo bem, não é preciso ensaiarmos mais, está tudo bem. Portanto, faço o primeiro ensaio com a orquestra começa a tocar, a abertura das bodas, eu ouvir aquele som dos violoncelos que me punha logo completamente louco, nas dúvidas, olhas, como é que eu estou à altura de uma orquestra destas, que era a primeira grande prova de fogo. E como é que tu te superaste? Eu, a certa altura, pensei assim, ou morres aqui, ou entrega, que é o que eu faço sempre. E seja o que Deus quiser, daqui não posso fugir, e, portanto, canta como sabes, não penses e entrega-te. E assim foi. Eu fecho muito os olhos antes de começar a cantar ou a tocar, porque gosto muito de meditar e de me concentrar profundamente. Não consigo estar no meio de grandes bagunças antes de atuar e por isso, de alguma forma, me ligarei a um outro mundo, não é? Portanto, tu conectas, digamos. Sim. E assim foi. Eu fui transportado pela orquestra, depois a orquestra transportou-se por mim, pelo maestro, que foi uma ajuda extraordinária. A leitura que eles faziam da obra era exatamente a mesma que eu fazia também. E aconteceu um milagre. Tinha acontecido. 3 meses antes, a minha avó tinha morrido, tinha sido uma grande referência da minha vida, e eu estava muito magoado por dentro. E depois, eu acabo de cantar, e de repente tinha a orquestra toda a aplaudir. Eu disse, pronto, passei a grande prova, o exame está. E assim foi. Depois continuámos com o programa e entravam vários cantores também da Ópera de Budapeste e pronto, aquilo foi uma coroa de glória. O maestro, a certa altura, chama-me e diz-me, olha,
tu tens um talento imenso, mas és de uma insegurança como Quase tão grande como sim, tu. exatamente. Que faz com que te percas. E tu nós vamos gravar este programa todo e tu vais mostrar isto ao mundo para que as pessoas te ouçam e tu percebas o que é que está aí dentro. Isto depois, estas gravações foram parar a Nova Iorque e, portanto... Foste parar aí, exatamente. a tal agência em de Nova Iorque. Passear no Recio, a pensar na vida e nas carreiras e nisto tudo, quer dizer, porque muitas vezes há períodos que são muito complicados, em que nós muitas vezes podemos ganhar concursos, podemos ter tido os melhores mestres, ter dons incríveis, muitas vezes as portas não se abrem, não há oportunidades, não... Mas de repente, encontraste com a agência AIM. Recebo um telefonema uma das mais prestigiadas de Nova Iorque. Da América. Da América. Pronto, neste caso, Nova Iorque, América do mundo, sim. E por acaso, ia a atravessar o Recio, eram 10 da noite, e a olhar para o Teatro Nacional, a ver a temporada e tudo, e de repente toca o telefone e era a secretária da diretora da agência. E pronto, a perguntar-me se era eu, se não era, o que é que estava a fazer, etc. E depois se gostaria de ter uma conversa mais, se me podia ligar dentro de uma hora, mais ou menos, para termos uma conversa, porque ela tinha recebido as gravações de Budapeste, com a Orquestra Sinfónica, e que se eu estaria interessado em ser agenciado por esta... Eu achava que ela estava a brincar. Porque, pensar, como é que é possível a diretora desta agência, que é uma das maiores do mundo, estar-me a convidar para entrar numa agência destas, não é? É a mesma coisa que um ator, de repente, a receber um telefonema do Spielberg. Claro. É a mesma coisa. E tu aceitaste? Isso mudou a tua vida? Mudou completamente. Em quê? Mudou porque permitiu-me ter uma série de concertos e de poder a um outro patamar, digamos, não é? Claro. Com excelentes cantores, com grandes orquestras e, sobretudo, porque eu exigi e consegui exigir. Porque eu tenho visto, desde muito novo, as pessoas a matarem-se nos palcos e a destruírem as carreiras, a destruírem a voz e as pessoas a serem completamente aviltadas por causa do sistema. Sim. E do reportário que tem que fazer, uma série de coisas. E a ópera a mim cansa-me muito. E tanto que eu hoje não canto ópera. E prefiro sempre ter a paixão pelos concertos. Fazer concertos com orquestra, com músicos, gosto muito. Portanto, houve um tempo para fazer as óperas, depois e impus isso. Disse, eu não quero entrar, não quero fazer as aídas, nem traviatas, não quero fazer nada disso. Portanto, ponham-me a fazer concertos sinfónicos, fazer os réquiems, missas e, sobretudo, concerto, que é o que eu gosto mesmo de fazer. E isso resultou. E resultou. Ou seja, eles aceitaram e tu começaste a fazer concertos um pelo mundo autêntico inteiro. general alemão a tomar conta de mim, que era Isto também, depois é muito engraçado porque nós vamos crescendo muito com nós habituamos à imagem que temos e àqueles que nos são próximos e achamos que o mundo, as pessoas são todas iguais, aos pais, aos tios, aos primos, claro. E às pessoas que são nossos amigos. E depois as pessoas no mundo há de muito género, não é? Muitas personalidades diferentes. Pessoas muito difíceis, com caráteres muito antagónicos, muitas vezes do nosso, e portanto é toda uma aprendizagem. Mas é isso que nos faz crescer. Faz crescer. Imagina e exatamente. Porque imagina que nós estivéssemos sempre a papinha toda feita. Não é? Tudo sempre apaparicados, não evoluímos. Mas não deixa de ser um desafio. É um desafio, é fascinante. Por outro lado, há pessoas que são muito estranhas. Pois há pessoas muito difíceis. Há pessoas muito difíceis. Nós também no bailar também tínhamos o mesmo. Mas falando de ti, quando tu cantas, tu sentes mais, nós já falamos das outras dimensões e da tua parte sensível, quando tu cantas, sentes mais a alma ou o coração? Ou sentes ambos? Houve uma altura, quando eu era muito miúdo, que sentia muito o coração. Sentias muito o coração? Muito coração e era... De que forma? Ativado? Não, era pavoroso. Era pavoroso porque eu morria com aquilo que... com a morte
da obra, não é? Exatamente. Da personalidade da obra. Que era um horror, não é? Portanto, eu acabava os concertos e até os ensaios e tudo completamente desfeito. E... Portanto, com o coração arrasado. Completamente. E, portanto, vivia e morria constantemente. Isto é um desgaste. Tu nascias das cinzas também. Exatamente, sempre. E depois, aos poucos, fui-me apercebendo que a música não tinha que ser exatamente isso. E que a nossa função não era essa. Até que um dia, lendo a correspondência do Mozart para o pai, há uma carta em que ele refere essa questão de nós, ou seja, os músicos, devem ser um elo de transmissão ou seja, devem permitir que se atinja um estado de consciência e levar os outros que ouvem a nossa música a estados de consciência. Fantástico, já conhece a consciência. E depois, entretanto, aconteceu uma coisa em Nova Iorque. Em Nova Iorque tinha sido no Egito. Eu tinha feito uma viagem ao Egito e apanhei uma bactéria que me ia matando. E eu, de um dia para o outro, fiquei completamente paralisado. Até a voz, claro. Tudo. Com uma paralisia facial, tudo. Uau! Eu a assinar o contrato para Nova Iorque e, de repente, estava numa cama prostrado, sem conseguir falar, sem mexer, perdi a sensibilidade das mãos, dos pés, apanhar as mãos no teclado, não sentia absolutamente nada, perdi o equilíbrio, tudo dores horríveis. Senti-me centenário completamente, eu que nunca tinha tido dores, nunca tive doenças, felizmente nunca tive nada, eu fui muito saudável, era assim um super-homem. De repente senti o que era as pessoas viverem em dor, com dores profundas, completamente dependentes dos outros, e portanto isso leva a grandes interrogações e portanto a questão do palco, nos transformamos em deuses, somos super-homens porque é tudo infalível. Somos venerados no palco. Exatamente, e portanto no máximo da nossa expansão artística e física e emocional e tudo isso, e de repente podemos estar numa cama e quase mortos, moribundos, foi o que aconteceu. Quase zombies. Sim, completamente. Depende dos outros, dependendo de tudo, e em que a nossa condição de repente se reduz a uma folha de papel, praticamente, não é? Que o vento pode levar com muita facilidade, muitas vezes leva vidas assim. E portanto isto levou-me a grandes interrogações e a fazer uma paragem e a perceber que havia coisas na vida que tinham que ser mudadas. Inclusive até em relação à carreira, isto que se chama carreira, que é a nossa vida. A nossa vida. A nossa vida. E que a vida do músico, e quando estamos constantemente no palco, os ensaios, o desgaste é monumental. Claro que o desgaste é equivalente ou é proporcional à paixão, tem que ser imensa. E ao alimento que recebemos. Exatamente. Que é da própria música e Eu acho que não se pode fazer música, não se pode dançar, não se pode pintar sem grandes paixões. Eu acho que se calhar a nossa grande paixão na vida, no meu caso, será a música, não é? No meu caso era a dança. A dança? Sim. Porque senão ninguém consegue estar 12 horas ou 14 horas a fazer um esforço a levar o corpo até ao limite. E nós, as nossas tensões, quer dizer, é como não há outra vida praticamente, não é? Porque não há tempo. Sim. Não há tempo, não há disponibilidade, não há espaço para as outras pessoas, não há espaço para nós, inclusivamente. E por isso, porque há um espaço do palco e da música, e a música é tão exigente que se a pessoa não estudar 8 horas de piano por dia, para pôr as obras nos dedos, se não tiver uma preparação em termos físicos, por exemplo, para a ópera, para os concertos, como é que se aguentam depois fazer óperas 3 horas ou 4? Não se aguenta. Mais os ensaios que se têm que fazer, mais a resistência física, porque nós não queremos para o lado a seguir e não criarmos danos nem nas mãos, no caso de quem toca, nem nas cordas vocais. Portanto, o instrumento tem que se manter imaculado, não é? Para poder amadurecer naturalmente, não é? Criando problemas. E, portanto, tudo isto levou, nesta altura, a fazer grandes considerações e a pensar que, quando nós viajamos muito, as pessoas que estão de fora e acham isto fantástico, nós acabamos nas viagens por não ver nunca absolutamente nada, porque saímos dos aviões para os hotéis, dos hotéis para as salas de ensaio, e sempre a fugir do ar-condicionado, das comidas, disto, tudo e mais alguma coisa, para estarmos na melhor das condições, para darmos o máximo sempre, e depois temos dos palcos, vamos para o hotel,
convivemos com meia dúzia de pessoas e resume-se a isso. E, portanto, nós somos pessoas profundamente solitárias. É como os ermitas. Eu acho que sim, acabamos por ter muitas vezes imensa gente à nossa volta. Isso sempre, claro. Sempre. Portanto, há muito folclore, muitas vezes, os fotógrafos, quando aparecem, ou quando. Ou televisões, seja lá o que for. Mas o nosso propósito também não é sermos uma montra, seja do que for. Como hoje, as pessoas querem, aquilo que falávamos no início, querem ser conhecidas. Isto é a consequência daquilo que se tiver que ser, não é? Mais ou menos visibilidade. Hoje em dia, eu acho que acontece uma coisa gravíssima no mundo, de expoentes máximos da música, das artes, das ciências, as pessoas serem completamente ignoradas. Sim. Não é? Por isso é que eu também no canal tento trazer até cientistas que estão a fazer um trabalho extraordinário que ninguém sabe e que é tão importante para a sociedade, porque as pessoas estão a usar a ciência e a tecnologia todos os dias e nem se apercebem disso. Exatamente. Assim como, claro, os grandes músicos e artistas. E nós vemos hoje, por exemplo, uma geração de pianistas muito novos, até bailarinos, que estão a entrar em grandes companhias, a vencerem concursos internacionais e tudo, de dança, e, quer dizer, há muito poucas notícias. O património cultural, o património não é só o edificado, os castelos, os palácios, os museus, tudo isto é património. Mas o património artístico de um país são as pessoas que estão vivas. São as pessoas que fazem música, as que dançam, as que pintam, as que escrevem. E as televisões disso são muito culpadas da forma como se trata a comunicação social em geral. E depois os formatos dos programas, os conteúdos, que são absolutamente pavorosos. Aos dramas, à exploração emocional das pessoas. Sempre. E não sai disto. Mas por isso é que há canais como o meu. Tentam fugir dessa linha que não é tão, para mim sobretudo, não é uma crítica, mas para mim não é tão atrativo e nada traz de interessante para a humanidade e para o desenvolvimento da sociedade. E nós lutamos, por exemplo, outro mundo, mas que é o nosso mundo das redes sociais, uma esquizofrenia quase entre o drama e a histeria pública. As pessoas vão atrás de coisas, por exemplo, a nível inclusivamente da comunicação social, nós já não percebemos absolutamente nada do que se passa no mundo, porque não sabemos se existe alguma verdade naquilo que traz aquela notícia, não é verdade? Por isso é que nós, assim, sabes, eu já há pouco vejo isso. Eu foco-me naquilo que eu quero e que realmente me traz alguma luz, que me traz algum conhecimento e que me alimenta a alma e o coração, e é nisso que eu me foco. E às vezes até nas séries da Netflix, que eu também adoro, porque há séries extraordinárias. Mas agora, já estamos no fim da nossa entrevista. Uma última pergunta. Novos projetos. O que é que tu tens para nos trazer aqui a Lisboa, a Portugal, um artista como tu, internacional, que algumas pessoas conhecem, outras não, infelizmente. Quais são os novos projetos, se é que tu podes falar assim dos próximos projetos? Posso falar de alguns. E podes falar dos patrocínios, como tu disseste. Aqui não há os patrocínios são importantes, porque eles ajudam-nos também, ajudam imenso. A materializar, por exemplo, a vestir, neste caso. O Mr. Man, que me veste para os concertos e no dia-a-dia. Mr. Man. Sou o embaixador da marca, a Morgan dos carros também, patrocina. Fantástico. É fantástico. A Bass Studio, que patrocina também a nível depois da design e dos vídeos e tudo isso. E são patrocínios muito importantes. Claro que sim. E dos grandes projetos. Sim. Nós temos agora as grandes comemorações dos 500 anos da circunnavegação. Tu foste no navio Sagres para o Brasil? Não. Ou vários? Não, também não vou no navio Sagres, mas o navio Sagres vai chegar... Mas gostavas de ir? Gostava muito. Eu também gostava de ir. Vamos ter um encontro, porque o navio Escola Sagres chega ao Rio de Janeiro no dia 10 de fevereiro. Eu chego no dia 11, fui escolhido para fazer o espetáculo para receber o navio Escola Sagres e para as grandes comemorações do Rio de Janeiro. E como, uma grande novidade, com uma obra minha, que tinha feito em maio, que é a Carta de Caminha, que eu musiquei, o convite da Torre do Tombo, e porque tenho este lado de compositor também e de pianista. Sim, claro. E por isso... Espero que um dia a gente possa trabalhar junto a algum projeto. Eu gostei. Quem sabe? Eu também adoraria.
E então eu fiz a estreia internacional da obra, que entretanto recebeu também o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, e para mim tudo isto também era assim uma novidade, porque eu não fazia ideia nenhuma a dimensão digamos, do piano, não é? E da composição, e de repente estava no Teatro da Paz, em Belém do Pará, um teatro absolutamente extraordinário, onde cantou o Caruso, e penso que o Diaghilev teve no Teatro da Paz também, e o Stravinsky teve de certeza, e de repente estava lá com um dos maiores atores do Brasil, que é o Leopoldo Pacheco, que também houve um contato, quer dizer, nós somos convidados mágico, sem fazermos ensaios, sem nos conhecermos, de repente cruzam-se o olhar e estávamos no palco a fazer um espetáculo que, quando acabou, era só piano de percussão, que é um músico fantástico também, que é o João Ferreira, e este ator Leopoldo, e de repente, quando acaba o espetáculo, uma ovação, uma coisa monumental. Ou seja, tu entusiasmas, alimentaste perguntámos em relação ao estado místico, não é? Das obras. Sem querer ser pretencioso de maneira nenhuma, diz o que eu gosto, e no coração. Eu não toco Beethoven nem Chopin, toco em casa para mim, agora não ponho nessas lides, porque há grandes pianistas para o fazerem. Nem Mozart, toco em casa, para mim, para os amigos. Agora não vou para o palco tocar, mas vou para o palco tocar as minhas obras. Não é? Ou seja, arriscas tocar as tuas obras. Portanto, posso errar à vontade e posso fazer o que entender e desmanchar e tudo, porque aquilo é obra minha. Portanto, felizmente tem corrido muito bem. E, portanto, no Rio de Janeiro, a obra foi contemplada e é essa que vai ser apresentada para as comemorações dos 500 anos. Muito bem, este é o seu próximo projeto. E cá em Lisboa, alguma coisa que tu vais apresentar dentro de pouco tempo ou ainda não? Ou ainda está no Segredo dos Deuses? Eu penso que vamos ter a carta de caminho depois em Portugal, com vários espetáculos, depois irá também para o estrangeiro, depois há vários concertos do estrangeiro também, que ainda não posso revelar. Claro. Há muita coisa para acontecer este ano. Vamos esperar e ver o que é que o Rui de Luna nos vai trazer agora este ano. E claro, com certeza, quando ele tiver novidades, ele vem cá contar-nos ao nosso canal. Não é verdade, Rui? Com certeza. Rui, muito obrigado por esta partilha extraordinária de um artista fantástico como tu e por abrir a alma e o teu coração aqui com os nossos espectadores. Obrigado a todos por estarem connosco, espero que tenham gostado da entrevista. Vejam todos os nossos outros vídeos com os nossos convidados fantásticos, cada um deles com uma história de vida extraordinária também, e também outros que têm talvez muito conhecimento também para vos dar, para partilhar convosco, para melhorar a qualidade das vossas vidas e da vossa alma e do coração. E do coração. O coração é fundamental. Que é fundamental. Também alimentarmos o nosso coração. Sem coração não há ritmo. É verdade. Não há ritmo, não há música, não há dança. É verdade. O coração realmente impõe aquele ritmo que nós sabemos. O pulsar é fundamental. O pulsar. O pulsar. E é isso que alimenta depois a nossa respiração. É verdade. É como o pulsar das estrelas. É elas emanam aquele pulsar que faz vibrar o universo. É a mesma coisa com o coração, com a música, não é verdade? Pronto, para todos vós, uma semana extraordinária, com um pulsar do coração intenso e que sejam muito felizes. Obrigado e uma boa semana para todos.